Sejam bem-vindos ao podcast Fala Professor Gustavo, que é o nosso primeiro episódio. Eu sou Ana Carolina, eu vou estar apresentando junto com o Renato e com a Luísa. Nós somos estagiários dele e a gente está com ele aqui, sendo nosso convidado, e eu vou contar um pouquinho da formação dele. Ele é formado em 2001 pela Universidade de São Paulo, com mestrado em cirurgia também pela USP, e o nosso convidado, ele tem essa trajetória impressionante. Ele é palestrante requisitado em várias semanas acadêmicas e um professor dedicado tanto na graduação quanto na pós-graduação em diversas universidades espalhadas pelo Brasil. Ele atualmente oferece serviço de cirurgia de alta complexidade no Hospital Veros e, além disso, é o fundador da Vet Surg Academy, uma comunidade de alunos onde se dedica a cursos, palestras e mentorias para estudantes de todo o Brasil. E é com grande prazer que damos boas-vindas ao professor Gustavo Nogueira. Bem-vindo, professor. Obrigado, você esqueceu uma coisa. O quê? Pai da Chloe. Pai da Chloe, esposo da Lucimara. Isso. Então, obrigado por vocês estarem aqui. Se bem que eu estou agradecendo, eu sou convidado de vocês hoje, então estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem e precisarem. Meu nome é Renato. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast do Fala Professor Gustavo. E eu quero fazer umas perguntas pro senhor, professor Gustavo. Inverteu, né? Hoje vocês perguntam para mim. Agora você Vamos já lá. era. Bom, eu queria desenvolver um pouquinho. Quando a gente está na faculdade, na academia, vocês passam as referências bibliográficas pra gente, né? Seja o livro de cirurgia da Teresa, ou o livro de anestésio do Massoni. E eu queria saber se você tem interesse algum dia de fazer um livro seu, né? Participação direta, um livro seu de cirurgia, seja de alta complexidade, seja cirurgia geral. Tá, então vamos lá. Eu vou responder enrolando um pouquinho no começo, porque assim, eu ouvi uma vez falarem que todo homem, para se tornar um grande homem, ou toda pessoa, para se tornar uma grande pessoa, tem que ter 3 feitos na vida. Primeiro feito é plantar uma árvore. Eu já plantei uma árvore, então já alcancei 33%. Segundo feito é ter um filho. Já tenho uma filha, a Chloe. O terceiro feito é escrever um livro. Então eu não quero morrer sem ter completado esse tripé de coisas. Então eu tenho algumas ideias em mente, mas o livro que está mais próximo de existir é um livro de cirurgia cardíaca. Tá. Então, sim. Certo. E nesse livro de cirurgia cardíaca, o que você pretende abordar? Desde cirurgias mais... Aqui cirurgia cardíaca não é muito básico, mas cirurgias mais básicas das cardíacas ou até as mais avançadas? Sim, eu quero que seja um livro que possa ser referencial de consulta para os veterinários para fazer qualquer tipo de cirurgia cardíaca. Então, como você já vem acompanhando há muito tempo, a gente explicar como que é às vezes o acesso para operar o coração de um animal. Em cima do acesso, aí eu vou explicar cirurgias abertas, cirurgias fechadas, métodos de parada circulatória. Então, vai ser um livro bem completo para quem quiser ter uma referência boa para falar de cirurgia cardíaca, esse vai ser o livro. Certo. E nesse livro que você pretende desenvolver tudo, vai ter alguns casos da sua rotina, tipo, alguns relatos que você vivenciou, que seja importante colocar num livro, alguma técnica diferente... Algo da sua experiência, além de toda a parte cirúrgica técnica, anatomia geral, da região. A ideia, sim, é contar alguns casos mais interessantes, que foram emblemáticos na rotina, mas você me conhece, né? Eu sou um acadêmico muito focado nas referências de literatura. Então, assim, eu digo para vocês em sala de aula, eu vou repetir nesse podcast para todo mundo ouvir. A minha opinião não vale porra nenhuma. O que vale é o que está escrito nos artigos científicos. Então a grande base vai ser um livro muito científico. Não vai ser um livro que vai ter... Eu posso escrever um capítulo no final com experiências, contando as minhas opiniões. Mas eu quero que quem for ler esse livro, usar ele como base,
não serve para nada, a minha opinião, tá? O que vale é a opinião de quem está publicando artigo científico. Isso que é algo importante, né? Então você vai abordar tudo. De cirurgias cardíacas, inclusive, né? Coração, pulmão, tudo. Cirurgias vasculares. Cirurgias cardiotorácicas, eu vou falar então do coração, cirurgia de pulmão. Certo. As vasculares são importantíssimas. Certo. Então, vai ser algo que vai vir... Aqui no Brasil não existe hoje em dia um manual desse, um livro desse. Então, a ideia de inovação é essa, é criar um manual para médicos veterinários aprenderem a operar coração, e esse é o diferencial. Do seu projeto de livro, esse é o diferencial. Exatamente. O meu nome é Luísa, eu sou estagiária do professor Gustavo, e hoje a gente vai falar um pouco aqui no primeiro episódio do podcast Fala Professor Gustavo. Então, falando um pouco sobre os projetos que a Vet Surg Academy tem a nos oferecer, principalmente agora sobre os cursos que vão vir no mês de julho, que a gente sabe que são cursos voltados tanto para os acadêmicos quanto para os profissionais já formados na área de cirurgia. Então, a gente tem algumas dúvidas, algumas perguntas para você a respeito desses cursos. Começando com quais são os principais tópicos que você vai abordar nos cursos que estão por vir. Bom, a Vet Surg Academy é um projeto grande que envolve várias frentes de trabalho, de atuação, e uma delas é essa parte de educação, de cursos. E para a gente formar bons cirurgiões, eu sempre digo que a gente precisa começar da base. Não adianta nada você saber fazer as melhores técnicas de cirurgia, de sutura, se no final da cirurgia você errar na prescrição do antibiótico do anti-inflamatório do paciente. Então, uma necessidade que eu vejo muito grande, tanto entre acadêmicos como em profissionais, é aprender a fazer cálculo. Então, por isso que eu montei um curso agora para o começo de julho, que a gente vai treinar muito do básico, mas é um básico importantíssimo que quase ninguém sabe fazer direito. Então, assim, vamos abordar desde calcular dose de medicação. Falar, olha, eu vou dar vou prescrever um antibiótico X na dose de 2 mg por quilo para o animal de 12 quilos e a concentração do medicamento é de 0,5%. Como que eu chego na dose correta disso? Como é que eu faço para não errar e não causar problema no meu paciente, não matar o meu paciente? Então, a gente vai treinar isso. A gente vai fazer treinamento de cálculo, às vezes de reposição volêmica, fluidoterapia, que é outra dificuldade muito grande. Então vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, lembrar como é que eu vejo desidratação no meu paciente. Então vamos voltar para a semiologia, lembrar como é que eu classifico os graus de hidratação, porque isso vai ser usado, por exemplo, na conta de calcular fluidoterapia. E fluido é aquela coisa, se eu fizer pouco, não resolveu o problema. Se eu fizer muito, eu pioro o problema. Tem que ser feito sempre na dose certa. Aprender a calcular fluidoterapia. Dentro da fluido, tem muita gente hoje em dia que fala, a gente trabalha com bombas de infusão e eu não preciso saber calcular a quantidade de gotas no equipo. Precisa, tem que saber se a bomba de infusão quebra no meio do caminho, você tem que saber fazer isso. Então vamos aprender a calcular a quantidade de gotas que o paciente vai precisar durante uma fluidoterapia. Além disso, treinamento de prescrição de várias formas. Então estou no consultório, fiz uma prescrição, como é que eu coloco essa prescrição no papel? Estou numa internação, vou prescrever o tratamento do meu paciente, como é que eu coloco isso no papel? Estou num centro cirúrgico, então a gente vai treinar várias dessas formas de prescrição. Além disso, aprender a preencher a receita. Eu vejo muita gente preenchendo errado a receita. Então vamos lá, o que precisa ter no meu receituário? O que eu preciso escrever para a farmácia não se negar a vender aquele medicamento? Outra curiosidade que muita gente não sabe. Perfeito, me formei e vou fazer o meu carimbo. O que eu posso pôr no meu carimbo? Que informações que eu posso fornecer no meu carimbo para não estar errado contra a legislação? E isso é uma coisa que eu vejo muito carimbo errado na rotina, com coisas às vezes inocentes, que a pessoa acha que não é problema, mas no final é. Então vamos falar um pouquinho de legislação em cima disso também. E depois, para finalizar, uma parte que muita gente ainda encontra dificuldade é diluição de medicamentos para tratar pequenos pacientes. Então, às vezes, pacientes muito levinhos, de espécies que são muito leves. Então, será que hoje em dia eu tenho condições,
se chegar para mim na clínica um ratinho, um twister de 300 gramas, será que eu sei medicar? Será que eu consigo diluir a dose? Se chegar um beija-flor, será que eu sei? Isso tudo a gente vai aprender e treinar. Então vai ser um sábado inteiro treinando todos esses aspectos de fluido, de cálculo de dose. É um assunto muito importante, né? Tanto para estudante quanto também alguns profissionais que você comentou que muitas vezes saem da faculdade e não sabem prescrever uma receita, ou como você comentou do carimbo, o famoso número do mapa, que muita gente nem sabe como ir atrás ou como conseguir esse E eu vou dar um famoso spoiler, número. o carimbo vai ter que ter, por exemplo, o número do mapa, mas por mais que você ache bonitinho, o seu carimbo não pode ter frufru. Não pode ter uma Não patinha. pode, então, infelizmente, tem que ser um carimbo mais sério, mais profissional. Então, se eu quiser fazer o frufru, eu faço, mas eu não vou usar ele na minha receita. Com certeza. Então, são coisas bem importantes. E quais são as suas expectativas de aprendizado e na prática e na teoria para todos os participantes? Então, assim, o meu objetivo é que ao final desse dia de estudos, todos saiam com a convicção de que eu sei prescrever, eu sei calcular e eu não vou prejudicar meus pacientes errando. E isso na teoria, e na prática é aquela coisa. Agora eu sei, por exemplo, fazer um encaminhamento. Estou com um paciente que precisa encaminhar para internação, já sei o que eu vou escrever no encaminhamento, já sei na hora de encaminhar que eu preciso dizer a dose que eu quero que o meu paciente tome de medicação. Ou seja, eu consigo, às vezes estando na minha casa, fazer um encaminhamento de um paciente meu para ser cuidado numa UTI, numa internação, desde que eu faça corretamente a prescrição. Com certeza. E você pode nos contar ou dar um spoiler sobre algum palestrante ou algum outro evento que você planeja oferecer? Bom, a gente tem algumas coisas vindo aí pela frente, mas vamos lá, um spoiler que dê para dar de momento, anestésio. É a única coisa que eu vou dizer. Interessante, já deixou uma pulguinha atrás da orelha. Bom, e também eu gostaria de saber como você, professor, vê a importância da educação continuada, tanto na vida dos estudantes quanto dos profissionais já formados na área. Então vamos lá, eu comento com vocês, né, que eu sou formado há 23 anos e desde o início que eu estava na faculdade, eu nunca mais passei um dia que eu não estude pelo menos 2 horas. Então assim, a gente precisa estar atualizado, a área da saúde muda todo o tempo, então assim, leitura, curso, estar dentro de comunidades, conversando com pessoas sobre o mesmo assunto. Para quem quer ser um bom veterinário, tem que praticar isso pro resto da vida. Com certeza, e a importância também de eventos, congressos da área, está sempre buscando se atualizar. Exatamente, são locais onde vão estar sempre as referências naquela área de atuação. Então é isso, você estar no meio dos bons, você acaba quase que como por osmose se tornando bom também. Com certeza, muita gente se forma e acha, me formei, agora é só trabalhar e acabou. Chega de estudar, chega de ir atrás. Aí infelizmente vai ser mais um só no mercado, se quiser se destacar tem que fazer diferente. Sim, do jeito que o mercado está hoje, muita gente se formando, muitas faculdades abrindo, enfim, a gente tem que procurar ser o diferencial, né? Final de 2023, 4 mil novos veterinários no mercado. Pensa como esse mercado está concorrido. Sim, com certeza. Se você não tiver um diferencial, buscar se aprimorar, como você comentou, só seremos mais um nesse meio. É isso mesmo. Mas tá bom, muito obrigada, professor. Obrigado. Bom, Gustavo, então a gente gostaria de prestar uma homenagem a você. Então, não só falando por mim, mas como todos os seus alunos. Eu gostaria de agradecer muito todo o aprendizado, todo o apoio que você nos deu, tanto dentro da sala de aula quanto fora. Obrigada por ser esse exemplo de pessoa, de profissional, de pai, de marido. E espero continuar aprendendo cada vez mais com você e levar esses aprendizados tanto para o meu futuro e que você continue ensinando e motivando cada vez mais as pessoas. Parabéns e muito obrigada por ser essa pessoa incrível. O que a Luísa falou e mais um pouco, porque tudo que você às vezes fala por nós, pra gente também, você, além de representar muito bem essa profissão, o que eu acho que você faz de um jeito
que não tem comparação, você representa muito bem no ser veterinário e isso você transmite pra gente. E como você já comentou, às vezes até por hipnose, você está transmitindo esse prazer pra a gente ser um bom veterinário. Então, isso também, além de ser um bom veterinário, isso também ensina pra gente a ser também uma boa pessoa, às vezes com o tutor ali, ou até com os colegas. Então, a gente aprende muito, tanto dentro como fora da sala de aula, e isso pra gente tem uma importância gigantesca. Muito, muito que a gente vai levar pra nossa vida agora, que eu ainda tenho uns 2 anos, então vou levar pra minha vida acadêmica, mas também para a vida pessoal, para a vida profissional, que vai levar muito. Então, muito obrigada, professor. Faz 3 anos, né, que eu... Puta, que paciência. Faz um tempinho. Então, você sabe de muita coisa, né? A minha admiração de você como profissional. Eu vou chorar, mas eu nunca... Pode ir. Foi além... A minha relação contigo é além da sala de aula. Microfone. Caralho, agora você vai entender. É só trazer ele mais perto, Tá assim, bom, ó. isso aí fica bom. Então, a minha identificação contigo vai além da sala de aula. Faz 3 anos e... eu só tenho te agradecer, né? Você me deu vontade de operar, me colocou dentro do centro cirúrgico, desde o laboratório de anatomia lá atrás, até o falecimento do meu cachorro essa semana. Eu acho que falta palavras, né? Tipo, além de você ser o meu chefe, você também é meu amigo, né? Então, eu só tenho que te agradecer. Eu acho que eu nunca falei isso pra você assim. Mas enfim, é isso assim. Não tem muito mais o que falar. Muito bem falado. É ruim isso, né? Mas tá bom. Você ainda, Neliano, tá? Cacete. Fez eu vazar, caralho. Bom, Que emocionada. Mas é isso aí. tá bom. Obrigada Belas também palavras pela... de todos. Obrigada Muito pela obrigada. oportunidade da gente conseguir aprender, fazer estágio com você, acompanhar. Eu não tô há tanto tempo assim, eu tô há 1 ano acompanhando o professor Gustavo. E assim, foi magnífico também na minha trajetória, que antes disso eu queria uma área e agora eu me encontrei em outra totalmente diferente, desde as aulas de técnicas cirúrgicas até entrar em cirurgia com você. E agora eu realmente me encontrei a área que eu quero seguir. Nossa, isso dá um alívio tão grande, porque antes eu ficava frustrada, não tinha certeza, e hoje em dia eu posso dizer com toda certeza que eu me encontrei. Muito obrigada. Eu não tô há tanto tempo igual vocês, eu tô o quê? Tá com Uns você. meses aí, olha, quase lá. E, nossa, é isso, meu. Tudo que a gente vê assim no estágio, às vezes eu vejo uma coisa no estágio, chega na aula e falo, eu já vi lá, já tô ali, já tô mais ambientada. Isso dá uma diferença na aula, dá uma diferença na vida, dá uma diferença. Obrigada por Tá bom. Bom, então agora o que eu quero fazer, já que vocês estão aqui comigo, é até mostrar para as pessoas como às vezes, como chegar para fazer um estágio, como tentar, como evoluir, como não ser demitido no meio do caminho, né? Então, eu quero começar perguntando para o Renato, que é o mais antigo da casa. Como é que foi? Você lembra como é que começou? Lembro. Lembro. Então vamos lá, conta um pouquinho para as pessoas como é que começou essa trajetória, que de início eu vou te falar que eu falo assim, bom, normalmente eu não aguento alguém na minha cola mais do que 6 meses. Você ferrou, né? E aguentei. Então conta aí como é que foi. Entrei no laboratório de anatomia, né, em 2021, e era o ano depois da pandemia ali e tudo. E sempre tive o sonho de ter cirurgião, tudo. E conversei contigo, você tava lá também. Falei, sempre quis ser cirurgião. Eu sou cirurgião. Tá? Eu cheguei e perguntei pra você. Fui bem direto. Assim, perguntei, posso um dia acompanhar uma cirurgia sua? O que eu faço? Como que eu sigo esse caminho? E você virou pra mim e falou, pode. Em julho você
te passa o dia, tudo, você vai lá e você acompanha, vê o que você acha, vê se você gosta, vê se você não gosta. E foi isso, desde esse período, né? De julho de Você lembra qual que foi a primeira que você acompanhou comigo? Primeira foi... Você estava tão nervoso que você já nem lembra. faz tempo. Mas Eu acho que foi uma orc, né? Foi uma castraçãozinha de macho. começou bem, começou no foi nível, bem. não começou hard. Não, foi divertido. Tá? E teve algum momento nesses 3 anos que já se passaram que você olhou e ficou na dúvida de assim, será que eu tô performando bem? Será que em algum momento esse cara que ele fala muito a verdade, ele é muito sincerão? Sim. Em algum momento chegou a pensar, fala, puta, eu acho que agora esse cara vai me dar um pé dias. na bunda. Todos os dias. Era cirurgia, depois de cirurgia eu pensava, tá, eu vi, né, os outros estagiários que você tinha, a Andressa junto, ela me ajudou bastante, né? Eu sempre pegava, tá, como que eu melhoro isso nesse ponto, pra não perder essa oportunidade, né? Não sei se você lembra da conversa que eu tive com você depois do primeiro ano de estágio, que eu perguntei pra você, e aí? Você fico mais tempo, não fico mais tempo? Como é que funciona? São 1 ano, 2? E aí você falou, né? Até eu cansar de você ou você cansar de mim. Então, Isso mesmo. mas Não sim, cansei. Por que você acha que eu não cansei ainda? essa é uma pergunta que você tem que responder. Eu faço essa pergunta pra você, né? Então é isso, assim, uma coisa importantíssima que a gente tem que ver nas pessoas é essa vontade de evoluir, essa vontade de crescer. Então é o que eu brinco, por mais que tenha momentos que eu falo, putz, tô de saco cheio, não quero ninguém na minha cola hoje não. A gente vai vendo essa vontade de evoluir, vontade de crescer profissionalmente, isso vai dando gás para continuar. Tanto que isso vem continuando, que não sei se você lembra lá no começo que a gente conversava, assim, eu falava assim, puta, 1 é mais do que o suficiente. Lembro. Aí depois veio uma segunda que eu vou falar daqui a pouquinho. Aí depois veio a terceira, veio a quarta, mas agora eu acho que tá suficiente, porque eu não aguento mais. Eu não tenho 4 braços para cuidar de 4. Então tá muito bom. Mas é isso. Então, depois desses 3 anos, que você tá lá desde o comecinho da faculdade, hoje você olha e fala, eu quero ser cirurgião? Sim, nunca tive... Está confirmado. Nunca tive dúvida. Se em algum momento eu tive dúvida, não existe mais nenhuma. Que bom. E aí, o que você pensa da sua carreira de agora pra frente? Minha carreira, eu quero, né, vou me formar esse ano, né, então tem isso e eu quero fazer a residência em cirurgia, seguir depois disso uma especialização, né, mestrado, doutorado e operando, seja por vídeo. Quando que você acha que você vai conseguir parar de estudar? Não vai ter. Então, passou na prova. É isso aí, não para. Eternamente estudando. É assim que a gente vai alcançar coisas boas. Muito bom. E aí depois do Renato, foi depois do quê? Uns 2 anos que eu tava com o Renato, aí me apareceu a aluna da inspeção. A aluna da inspeção. Né? E aí, Gustavo... E a aluna da inspeção veio com uma que eu realmente não lembrava. Que ela falou, olha, quando que você vai me levar para operar com você? Que eu ganhei aquele Kahoot. Verdade. E eu olhei, eu não lembrava de ter dado um Kahoot em sala de aula e ter prometido para o ganhador do Kahoot vir operar comigo. E aí veio e eu pensei, eu falei, pô, mas a menina da inspeção quer vir acompanhar uma cirurgia? Eu falei, eu só vou dar a chance para ela e vou falar que tudo bem, porque ela é uma excelente aluna, ela performa muito bem em sala de aula, então vamos lá, deixa, mas assim, eu já via como um caso perdido porque ela era a Luísa da inspeção. E aí, Luísa, o que mudou que fez você virar agora a Luísa dos gatos? Nossa, muita coisa. Eu lembro muito bem que em 2021, na pandemia, você deu esse Kahoot em aula e sobre fisiologia do sistema nervoso, e eu ganhei, eu falei, eu vou ganhar porque eu quero ver uma cirurgia do professor Gustavo, mesmo que não fosse a minha área.
E eu fui te encher o saco ano passado pra você me levar. Eu acompanhei a primeira cirurgia, foi uma orquiectomia. E eu lembro que você comentou que na semana seguinte ia ter uma cistotomia e que ia ser uma cirurgia muito legal de acompanhar também. Eu falei, puxa, vou assistir, né? Fora que foi na época que a gente começou a ter a matéria de técnicas cirúrgicas e eu tava amando. Foi muito legal, uma experiência muito incrível pra mim. E eu lembro que nesse dia da orquiectomia, que um funcionário do local foi perguntar o que eu queria seguir. E você já interrompeu e falou, ela é da inspeção. E eu falei, não sei. Aí ele, o quê? Aí eu falei, eu não tenho mais certeza. É uma área que eu gosto muito hoje em dia. Também eu admiro demais a área de inspeção de alimentos. Mas eu comecei a me encontrar em outra área, na área de cirurgia e também de clínica de pequenos animais. E eu falei isso pro Gustavo, ele, nossa, então vamos acompanhar a cistotomia. Eu lembro que eu fui e foi aí que eu não saí mais também. Comecei a gostar, auxiliar nas cirurgias junto com o Renato. O Renato começou a me guiar também, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. E eu comecei a me encontrar nessa área incrível, que é a cirurgia, nessa área linda. Mas eu ainda não tava completamente 100% feliz. Eu ainda falava, não, falta alguma coisinha. Eu gosto de cirurgia, mas ainda falta alguma coisa. E hoje em dia, na verdade, desde o final do ano passado, que eu me encontrei por completo na área de medicina felina. E é uma área que eu quero seguir, que eu sou completamente apaixonada. E também na parte de cirurgia, mais voltada aos felinos. Muito bom. E você já tem um plano da sua carreira daqui pra frente? Com certeza. Então conta pra gente, que eu quero... Eu quero continuar me especializando, então fazer uma pós-graduação, fazer estágios, né, na área do segundo semestre. Quero fazer estágio na área de medicina felina, na área de cirurgia. Quero seguir uma pós-graduação, uma especialização. Também, se possível, uma residência, um mestrado, um doutorado, aprimorar cada vez mais. Nunca deixar de estudar, ir em congressos, igual eu fui nesse final de semana. Para tentar não, eu vou dar o meu máximo e eu tenho certeza que eu vou fazer o possível para que meus pacientes sejam os mais bem atendidos e que tenham uma qualidade excepcional. Então, e para isso eu nunca vou deixar de estudar e de me empenhar. Muito bom, é isso aí, mais um exemplo. E aí, beleza, a Luísa já estava um tempo comigo e eu falava, com 2 tá bom demais, né? Cuidar de 2 não dá, já tá no limite. E aí, no começo desse ano, a Giovana, que não está aqui com a gente hoje por motivos particulares, mas a Giovana chegou e veio toda tímida, com muito medo. Eu percebi a carinha dela toda... Ela veio, sabe o que eu queria te pedir? Eu falei, diga. Eu queria saber se eu posso fazer estágio com você. Na hora, na minha cabeça, eu falei, puta, uma terceira pessoa? Que difícil. Eu falei, Giovana, eu preciso pensar. Eu preciso ver como é que eu organizo e te digo. Porque ela virou as costas, não deu 5 minutos, eu já sabia que eu ia aceitar. Porque normalmente, eu falo muitos nãos também, vocês sabem. Mas quando é alguém que mostra pra mim merecimento, eu não consigo, eu quero dar oportunidade. Então, mas eu deixei a Giovana quase uma semana na ansiedade. E aí eu só estava organizando algumas coisinhas, porque... às vezes em hospital, em centro cirúrgico, eu não consigo entrar com mais que 2 pessoas, então eu preciso começar a pensar um revezamento entre vocês. Pensei o revezamento, falei com a Giovana. Dei o sim para ela, ficou super feliz. E aí, alguns dias depois, a Ana Carolina, que é a amicíssima da Giovana, chegou e falou, professor, e eu? E aí, assim, a Ana Carolina, o que eu tinha de informação da Ana? A outra, eu falei, a Ana não é a menina dos grandes animais, não é a menina da produção, que ela vem fazer aqui na cirurgia. Mas o da Ana foi mais ou menos assim, eu tinha comentado em casa com a minha esposa, eu falei, peguei mais uma estagiária, agora eu tô com 3. E ela me falou, não, mas 3 é ruim, você tem que pegar 4 e formar 2 duplas. E veio muito a calhar, porque a Ana chegou como esse 4º elemento, de novo, já conheci há um tempo, como excelente aluna, e eu falei, quem sabe a gente dá uma chance para a menina dos grandes. E agora o que eu quero te perguntar é, o que você está achando da cirurgia? Será que eu vou conseguir tirar mais alguém da área de inspeção, de grandes para a gente? Conta um pouquinho então como é que tem sido essa trajetória que está curta,
Mas que acho que já tá intensa. A gente já fez bastante coisa juntos. Fez bastante coisa. Mas eu acho que você só mudou os meus planos, não conseguiu me tirar Então totalmente. ainda tenho bastante trabalho pela frente. Eu acho que você conseguiu pegar e alterar os meus planos. Em vez de trabalhar com grandes na parte de inspeção, trabalhar com grandes na parte de cirurgia. Bom, então já tá meio caminho andado, já tá muito bom. Então eu acho que você conseguiu mudar a minha percepção dessa forma, porque eu sempre gostei muito dessa área e sempre que você vinha dar aula pra mim, independente da matéria, nossa, gostei. E toda hora era assim. E aí eu vinha com técnica cirúrgica e falei assim, eu vou gostar, é o Gustavo, né? E aí, na hora que chegou a técnica cirúrgica, eu falei assim, amei. E aí a matéria eu amei, tudo amei, aí começou o estágio com você, eu comecei a falar assim, gente, eu tô adorando fazer isso. Por mais que eu não tava auxiliando ele, eu só tava assistindo mesmo, eu falei assim, gente, eu quero mexer nesse negócio, eu quero pegar o negócio ali e fazer. E aí eu comecei a querer ajudar ali e fazer, aí eu mudei meus planos agora pra cirurgia. Muito bom. E aí, então, o Renato falou que a primeira que ele acompanhou comigo foi uma orquiectomia. A Luísa também. Você lembra a primeira que você esteve junto? Foi uma... E olha o nome, vamos lá, olha o nome da cirurgia, tem que lembrar. Ai, professor, O que era? era uma castração de fêmea. Então vamos lá, castração de fêmea. Hoje em dia o nome até mudou um pouquinho, né? É. Antes era OSH, que era ovário salpingo esterectomia. Isso. Hoje fala assim OHE, ovário esterectomia. Ou OVH também, como ovário esterectomia. Então foi uma fêmea que é um pouquinho mais complicado. Foi uma pugzinha. Foi... Ai, eu só lembro... Ai, eu acho que a coisa que eu mais lembro dela, tipo, você tava lá, a gente fez a castração e na hora que ela tava voltando da anestesia, ela lá gritando. Pra mim foi muito engraçado essa parte. Mas, Muito nossa, só de ver assim, você pegando e você fazendo a cirurgia lá. E tipo assim, a gente não tinha tido tanta coisa assim na teórica. Mas a gente tava tendo. E aí você começou assim, a gente tava tendo só algum tipo de nó e tal. Olha, eu fiz uma ligadura aqui. Ah, você fez como? Ah, eu fiz aqui uma ligadura por... Caramba, professor. Tá branco, né? Então uma ligadura por laçada. Isso, uma ligadura por laçada. Aí você começava a falar, tipo, nossa, eu vi na aula, tô vendo aqui agora. E aí você conseguia ter a ideia, tirar do teórico, colocar na prática, você conseguia ter essa ideia. E eu assim, tô gostando. Tá dando certo. E eu comecei a gostar e tava vendo tudo na teórica e na prática e hoje eu tô apaixonada. Muito bom. Bom, essa próxima pergunta eu vou fazer acho que para os três, mas eu até imagino quem que vai ter mais condição de responder pelo tempo comigo. Qual foi a cirurgia mais complicada que vocês já acompanharam comigo? Você ainda não teve tempo, né, de ver uma muito complicada. Agora o Renato e a Luísa já tiveram. Então qual foi a que vocês acharam mais desafiadora até hoje? A Luísa pode responder, que você já sabe a minha resposta, então. Nossa, responde você primeiro. Que eu Então tenho manda que lembrar. bala. Complexa, Complexa, desafiadora. pra mim a mais divertida foi o PDA. Então divertida, olha que A mais legal. divertida foi o Então PDA. é aquilo, né? O cirurgião é um ser no mundo que se acha Deus. E ter o coração batendo na nossa mão faz a gente se sentir Deus. Acho que o Renato pode dizer essa sensação. Não, foi... Eu não tenho nem como narrar a experiência de ver o coração batendo na sua Inclusive, essa cirurgia que você acompanhou comigo é de uma cachorrinha muito especial, Sim, né? Que tem toda uma história sim. que vai ser contada logo mais aqui. Porque eu estou em contato com o tutor, já tem 2 anos da cirurgia, ela tá ótima, tá se recuperando. E assim, é um exemplo... A ação desse tutor ao adotar, porque já era uma cachorrinha mais velha, brava, largada, e ele adotou hoje com ele, ela é um anjinho e tá muito bem do coração, Que bom. né? Então, do coração, então foi a que você achou mais divertida, mas foi desafiadora?
Não, acho que a mais desafiadora foi aquela lobectomia hepática, que deu um trabalhinho. Então, fígado, né? São coisas que dão trabalho. E vamos lá, nesse período que você está acompanhando comigo de 3 anos, que a Luísa não vai ter tanto, né? Porque ela entrou mais tarde, a Ana e a Giovana vão ter. Que mais de coisa legal que você viu em cirurgia? Então vamos lembrar de cirurgias legais que você fez comigo. Tá, shunt. Então vamos lá, aquela colocação do anel hemeroide para um shunt porto... Isso. Era um Portocava. cava, tá. Isso. Que mais? Aquela nefrectomia também foi bem Nefrectomia. bacana. Que mais que a gente teve? Algumas colecistex. Muito bom. Então é isso, assim. Olha que legal você, ainda não formado, o tanto de cirurgia de alta complexidade que você já fez. Sim, eu vivo falando pra eles, né? Então isso é uma experiência incrível. Por quê? Você já está carregando nas suas costas milhares e milhares de horas de prática nesse tipo de cirurgia. Então você já sai formado muito próximo de alcançar excelência na técnica. Você tem ideia disso? Você fala assim, aí começa a cair mais a ficha, né? Então, mas é isso. Você tá, eu diria que na frente de muito veterinário. Tá? Então a experiência que você já carrega é enorme. Então leva isso com você, porque a hora que você estiver formado, você já vai estar muito mais próximo da excelência do que todos os seus concorrentes. Então isso é uma coisa que não tem preço. É muito legal. E isso só surgiu por quê? Porque lá atrás você teve a cara de pau de chegar e pedir, professor, eu queria te acompanhar. Então é isso. Tenham a cara de pau, mas o que eu sempre digo, tenham a cara de pau, mas tenham alguma sustentação por trás. Já chegou para mim, e vocês sabem, o aluno que só dorme na sala de aula, que não faz nada, e chegou, professor, eu posso? Não, não pode. Você tem que melhorar um pouquinho para ter esse direito. Então, que vocês 3, e mais a Giovana, que não está aqui, sejam um exemplo para os próximos pensarem como é que eu vou chegar e tentar evoluir minha carreira desse jeito, tá? Então, muito bom. Eu desejo para vocês sorte daqui para frente, né? Vocês 2 já se formando agora no final do ano, a Ana ainda tem um tempinho me aguentando, mas é isso. O que eu quero dizer é que a maneira que vocês estão conduzindo, vocês estão construindo uma carreira que não tem como dar errado.